Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Pessoal, depois de tanto pelejar aqui com o negócio do áudio, né, do microfone, que a gente está numa peleja aqui para tentar organizar, a gente vai fazer de novo, refazer os vídeos que a gente já tinha feito e que ficou sem som, tá? E eu nem percebi. Então, se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe os vídeos, comente, divulgue o canal, é importante. Se você quiser ser um parceiro financiador desse canal, eu tenho dito que se 200, 300 pessoas de 1000 inscritos dessem R$5, a gente poderia já estar com uma qualidade melhor, né, no processo aqui de fazer os vídeos com qualidade, tá? Mas se você quiser ajudar, eu estou pedindo para você esse seu apoio. Anote a chave Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Agora, também na capa do vídeo, na thumbnail, tá lá, ok? O nosso queridão, né? O nosso querido e-mail para você fazer a sua doação. Porque se você doar, gente, a gente vai ter como melhorar o canal, tá? Substancialmente, pessoal. Porque a gente quer dar coisas de qualidade, mas infelizmente a gente não tem. E ninguém pensa que monetizar canal dá dinheiro, porque se desse não tinha gente aí pedindo, que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil pedindo para pagar de advogado, um pedindo para operação, outro pedindo para comprar computador, outro pedindo para... Se fosse verdade, tá? Então nós iremos, né, ter que recompor o vídeo. Aí é complicado, né? Eu vou aqui, por quê? Porque, pessoal, eu preciso de um microfone potente, profissional, mas de lapela. Você sabe por quê? Porque a movimentação da gente aqui é necessária. Então, se eu colocar um microfone profissional bem aqui na minha frente, além de empatar a imagem, às vezes, a hora que eu me afastar para cá, não vou conseguir, tá? Falar o áudio não vai ser bom, ok? Então nós estamos exatamente pedindo essa ajuda exatamente para a gente melhorar isso. Bem, nós estamos aí na série Agênese, tá? Então nós vamos falar o contexto, tá, da Suméria, ok? E a vida de Jesus, que alguns podem chamar de Joshua, ok? Certo? Então nós vamos falar sobre isso aqui. E aí nós vamos ter que voltar lá no passado para entender um pouco sobre isso, ok? Então nessa introdução eu quero falar o seguinte: até o presente momento, o que nós sabemos e que todo mundo fala é que a civilização, né, o berço da civilização, desculpa o movimento aqui, é que tem uma certa, como é que se diz? Uma certa virose andando aqui na cidade, aí o negócio tá... E se fala que o berço da civilização é a Mesopotâmia, né? Então, até que se prove ao contrário, é o que se diz. Estão prometendo para nós de que o berço da civilização foi aqui na Amazônia, com os Murios e mais a Ratanabá. Eu não estou aqui para questionar, mas eu duvido muito
que nós tenhamos essa civilização que alguns chegam a afirmar que é milhões de anos atrás. Eu acho que tem muita gente viajando na maionese nessa história, mas tudo bem, sabe? Isso aí é com arqueólogos profissionais. Vale dizer que não é exclusivo aqui do Brasil, já estavam fazendo pesquisa aí na Amazônia dos outros países aqui, né, que fazem fronteira com o Brasil, já havia essas pesquisas. Tá? Então não é uma coisa assim, inédita aqui no Brasil. Tá? Eu acho que algumas pessoas vai chegar um momento que eu temo muito por determinadas ideias que aparecem, porque às vezes dá a impressão de que porque nós temos a cooperação de 49 raças, né? Acho incrível isso aqui. O Brasil se tornou um lugar, pessoal, onde eu vejo cada coisa que às vezes eu queria realmente entender o que é que passa pela cabeça, porque nós estamos vendo cada fenômeno, sabe? É tipo assim, olha, aqui nós temos o resultado e tal. Bem, na minha opinião, a civilização nasce na África, mas tá? O povo acha que é na Mesopotâmia, até porque nós só temos documentos, tá, achados arqueológicos nessa região, tá, aonde tinha a Suméria, ok? Aonde tinha a Suméria. Então, eu quero pegar aqui um negócio aqui que é exatamente sobre isso que eu quero deixa eu ver aqui se eu encontro. É um texto exatamente falando sobre isso, né? Mas parece que não está aqui. Parece que não está aqui. Mas se não tiver, depois a gente dá uma olhada, né, em outro, mas eu acredito que esteja aqui. Bora ver. Então, antes da gente vir para a página 50, que eu vou ler, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? O Reign of Anunnaki. Tá? E aí vocês vão ver um negócio que é muito interessante nesse contexto aqui, porque ele vai falar exatamente das origens, né, essa questão dos extraterrestres, etc, 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 etc. Então, bem aqui, eu só quero pegar esse enunciado aqui, que é o básico também para a gente fazer essa nossa introdução, ok? Então, aqui, ó, ok? Ok. Tá. Então, olha aqui. O que ele vai dizer aqui é: as antigas culturas, tá, mesopotâmicas consistiam na Suméria, tá, a Acádia, a Babilônia, a Síria, que são essas que vão aparecer na história, ok? Então, você já observa que nós temos aqui, então, certo? Além da Suméria, nós temos, tá? Suméria, nós temos a Acádia, que ele escreve Acádia dessa forma aqui, mas pode ser com C, a Síria e a Babilônia. Ok? Essas três aqui, gente, civilizações ali localizadas na Mesopotâmia, vocês vão observar ao longo do estudo
que esse contexto em que a gente está colocando é para que a gente entenda lá na frente o Jesus do ponto de vista histórico. Mas não existe Jesus histórico, Robson, porque não há comprovação, não há nenhum achado, nenhum... Pessoal, vocês acham mesmo que um cara que incomodou o sistema, que disse o que era que estava acontecendo na Matrix, porque se você pegar os evangelhos canônicos, os apócrifos e os gnósticos, você verá que Jesus falou coisas ali que desagradou o sistema. Então, você acha mesmo que os caras iam deixar Jesus na história? Se mataram o cara, meu irmão. Ah, mas Jesus não morreu. Bem, aí, cara, tem um bocado de gente que faz devaneios. Tem gente que acredita, por exemplo, que existe o Sanata Kumara, que existe a Confederação Galáctica, que existe eu não sei o quê. Não acredita que existe Jesus histórico. É impressionante. Porque para mim isso é uma forma de ataque velado à pessoa de Jesus. Ou então começo a dar para Jesus uma espécie de ele era o Krishna, olha, Jesus era um sábio, Jesus era um profeta, Jesus era não sei o que, olha, Jesus era de uma sociedade secreta, ele era do não sei o que tem mais. Então, quer dizer, as pessoas começam a fazer uma confusão, tá? E em vez de simplificarem as coisas, elas complicam mais do que ajudam. Jesus era a Sofia, Jesus era não sei o que tem mais. Sinceramente, pessoal, eu queria saber em que base essas pessoas falam essas coisas. Você sabe em que base elas vão falar? Em especulações, que é respeito, especular, teorizar é do jogo. Mas se você for procurar saber da onde tiraram essas ideias, as pessoas não sabem. Tá? Então, para a gente entender o contexto de Jesus, eu falei do Jesus metafísico, tá? Ok? Mas agora nós vamos entrar dentro do mundo concreto, do mundo físico. Por que será que Jesus é ainda hoje um dos alvos de ataque, quando não ele ainda hoje mexe com as pessoas? Tá? Então tem gente que diz, Jesus não existiu. Tem um canal aí que eu sou até inscrito lá, que eu até admiro, porque eles mostram coisas que a Bíblia esconde, mas já chega um momento que os caras querem mostrar que, afinal de contas, nada existe. Entendeu? Só existe eles. E isso é muito perigoso. Tá? Então, eu disse para vocês que eu já tinha gravado o vídeo, né? Aí foi ver o som foi embora, o som. Tá? Então, bora lá. Então, uma coisa que a gente precisa entender era o que os sumérios pensavam. Tá? Porque você vai ver o seguinte. Tá? Vamos lá. Os sumérios vão dizer que eles se originaram, tá, dos deuses Anunnaki. Eu vou até apagar aqui para ficar um pouco melhor, tá? Que você vai entender. A minha metodologia aqui é completamente de professor mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui sumérios. Vamos colocar aqui, eu vou dividir bem aqui. Okay? Sumérios. Os acadianos estão lá, os babilônios estão na mesma coisa, né? Vamos colocar aqui uma outra civilização, a Mesopotâmia, os semitas, tá? Vamos colocar aqui os gregos, certo? Só para dar uma ideia, ok? Então, os sumérios diziam
tá? Então vamos lá. Os sumérios diziam que os deuses dele se chamavam Anunnaki. Tem outras versões para isso, tá? Ananage, Anuna, tá? Os semitas disseram que eram os Elohim. E os gregos disseram que eram os Theóis. Tá? Ok? Só estou simplificando para a gente entender bacana aquilo lá. E aí a gente vem aqui e diz assim, eu vou botar aqui, tá? Vocês vão entender aqui. Deus P é Deus principal, tá? Só porque para a gente economizar tempo. Deus principal, Anu ou An. Dos Elohim, El. Dos Theóis, tá? Theós era Urano. Ok? Então, veja bem, tá certo? O Deus principal eram esses aqui: pai dos Anunnaki, pai dos Elohim e pai dos Theóis. Então eu estou sendo bem sintético para a gente entender. Então, quando encontraram as tabuletas da Suméria, e o Zacarias Sintig começou a tradução dele, surgiu a teoria chamada Antigos Astronautas. Os antigos astronautas, ou chamado de deuses astronautas, ok? Essa ideia foi muito debatida pelo Zacarias Sintig e pelo von Däniken, tá? Uma ideia defendida. Hoje tem alguns defendendo essa ideia também, como o Paul Alice, que tem um canal, e o Mauro Biglino também tem um canal, em que eles estão fazendo uma análise a partir da Bíblia como livro histórico. Porque, veja bem, uma coisa é você ler a Bíblia como livro sagrado, aí então você está lascado, tá? A outra coisa é você ler a Bíblia enquanto livro, diríamos assim, histórico, um livro que conta a história da humanidade, né? Né? Porque tem vários documentos hoje que falam sobre a história da humanidade, né? Especificamente, claro que a gente hoje, através de uma exegese, de uma hermenêutica, de uma semântica, de uma filologia, a gente consegue perceber que a Bíblia, escrita ali em 2500 mais ou menos no cativeiro da Babilônia, se eu não estou errado, se tiver me corrijam, pode corrigir à vontade, tá? Eles meio que plagiaram histórias que já existiam lá na Acádia, na Suméria, na Acádia, na Síria, Babilônia, etc, etc, etc. Tá? Ok? Então você tem que entender isso aí. Porque você só vai entender a lógica lá do nascimento de Jesus e algumas coisas que aconteceram a partir disso. Ok? Então vamos lá. A gente vai primeiro, como a gente está olhando aqui sobre a Suméria, nós vamos começar com o deus principal deles. Qual é o deus principal deles? Era o An, ou o Anu, o pai
dos Anunnaki. O Anu, em acadiano, significava aquele que dos céus, aquele dos céus. Seu nome sempre foi escrito pictograficamente como uma estrela. Preste atenção nisso, tá? Uma estrela. Quando eram os deuses principais, era uma estrela. Ele foi grande progenitor e Deus sênior, que estava acima de todos os outros deuses. Sua morada e sede de autoridade era nos céus. E existia, segundo os estudiosos, uma nave espacial em órbita, ou Urusangana, a principal cidade dos céus. É isso que significa essa palavra, principal cidade dos céus. Então eles diziam que tinham uma espécie de nave que ficava lá, e o Anu ficava lá e só vinha quando tinha que tomar decisões, ou quando era tempo de alguns eventos, né? Ou para resolver conflito, porque a coisa que mais esses deuses faziam era brigar. Aí bem aqui tem um comentário dele que eu vou refutar algumas coisas. Anu em grego romano era Cronos, não era. Era Urano, tá? Nós vamos ver isso, tá? Filho de Alalu ou Urano, certo? Que também era conhecido como Caelos. Caelos quer dizer céu, tá? O Sinkin escreve sobre como Anu e Antu deram um golpe de estado e depuseram Alalu e Lilitu, tá? Porque eles viviam em briga. Então o Anu foi lá e fez lutou com Alalu e depois o Alalu do poder. A mitologia grega acrescenta uma nota de rodapé curiosa dessa mesma história, afirmando que antes de usurpar o trono de Urano, preste bem atenção, Urano aqui é o equivalente a El e a Anu, tá? O Saturno, que é Cronos, tá? Primeiro castrou fisicamente seu pai. Se você entender simbolicamente, você vai dizer que ele tirou as bainhas de plasma da estrela chamada Urano, estrela errante, astros errantes, tá? Se você entender de fato como físico, no sentido literal da palavra, também pode. Por que pode? Porque nós não estamos falando basicamente de deuses. Nós estamos falando de seres que se passaram por deuses, né? Talvez não com a intenção de sê-lo, mas houve ali uma interpretação dos humanos da época de que haveria essa necessidade, né? Então eles são de fato criaturas implacáveis, esses, tá? Saurianos, ele chama de saurianos. E deve ser notado que, embora o planeta Nibiru tenha chegado ao nosso sistema solar há cerca de 500 mil anos terrestres, a lista dos reis da Suméria só começou em 240 mil anos. Assim, nesse intervalo, com certeza quem governava era o reinado de Alalu. Tá? Então, bem aqui eu já quero abrir uma frente com vocês, ok? Uma frente. Primeiro, eu não sou expert em tabuletas da Suméria, em nada, não sou. Sou um simples pesquisador, tá? Mas há hoje uma controvérsia muito grande sobre Nibiru, ok? Certo? Então tem gente dizendo que o Nibiru existe. Alguns escrevem de forma
diferente. Nebero. E há alguns estudiosos que estão dizendo o seguinte: olha pessoal, a tradução correta deste nome aqui não é que ele seja um planeta. Alguns traduzem como porta de travessia. Porta de travessia ou portal. Ok? Certo? Então, aqui há uma discussão muito grande a respeito dessa abordagem aqui. Tá? O Zacarias Sitchin dizia que realmente o Nibiru era um planeta. Um planeta que não estava... Bem, aí esse planeta não aparece. Pode ser que Nibiru tenha sido dado nome a um outro, inclusive planeta, do nosso sistema solar. Ok? Depois já começaram a dizer que o Nibiru não existe na esfera física, ele está no mundo astral. Aí, meu irmão, aí é complicado demais, pai. Aí é fumaça demais, cigarrinho do capeta, e para dizer que o Nibiru existe no mundo extrafísico, no mundo astral, no mundo não sei o quê. Ok? O problema é que nunca ninguém viu esse Nibiru. Até agora não, pelo menos o James Webb está lá em cima, né, segundo as informações, e está verificando, ainda até hoje ainda não apontou para nenhuma direção que haja um Nibiru, né? Então, a palavra seria portal de travessia ou alguma coisa nesse sentido, tá? Nós vamos chegar lá, inclusive, porque um pesquisador vai mostrar isso, né? Ele desceu à Terra apenas em ocasiões especiais, em tempo de crise, por motivos cerimoniais. Ok? Quando estava na Terra, ele ficava no tempo de Eana, tá? A casa de An, no topo do zigurate em Uruk, sua cidade sagrada. A palavra zigurate vem de Zuguru, babilônico, que significa ser elevado ou elevado, significa o topo de uma montanha ou uma torre escalonada. Tá? A tal torre forneceu uma plataforma artificial na planície mesopotâmica. Ok? Anu teve 3 filhos, 2 filhos. Teve 3 filhos, 2 filhos em Liu Yenk e uma filha, Anikuzak. Né? A divisão de autoridade dos 2 filhos causou muita dissensão. O deus Sênio passou grande parte do seu tempo resolvendo disputa entre eles e também seus netos. Tá? Certo? Então, vamos lá. Vamos comentar aqui sobre esses aspectos aqui. Primeiro, observem o seguinte. Tá? Tudo indica, o Christian Braia tem uma visão completamente diferente da interpretação sobre os Anunnaki. Completamente diferente, mas nós temos material para estudar o ano todo. Okay? Então, teve um momento na história, tá, que vocês percebem que o Anu só vinha, né, em lugares, em montanhas, certo? Você pode observar, ok? Ou uma torre, né? Uma torre como a Torre de Babel, né? Que era uma espécie de... ela era escalonada, né?
para chegar lá em cima. Ok? Ou mesmo parecido com as pirâmides que a gente encontra hoje aos montes por aí. E aí ninguém sabe mesmo a verdade, a função das pirâmides, etc. Né? Então você observa que esses deuses, eles adoravam ficar nesses lugares altos. Ok? Certo? A cidade de Anu era conhecida como Uruk. Tá? Você pode botar um pontinho bem aqui para separar. Que tem muita semelhança com a palavra Iraque. Ok? E de fato, a Suméria ficou naquela região aonde hoje fica o Iraque. Primeira abordagem que eu quero fazer, tá? Aí eu vou me aproximar aqui de você. Lembram de que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos inventou de que o presidente lá do Iraque, aquele senhor, né, o Saddam, você já sabe, ele estava fabricando armas químicas e nucleares. Então, vamos invadir, destruíram tudo, passaram 10 anos lá, não trouxeram um benefício lá para o país, deixaram tudo na zerda, no derrubo. Será realmente que eles estavam atrás? Hoje há pesquisadores que dizem que eles não estavam atrás de nada dessas coisas. Eles estavam atrás de alguma tecnologia que estes seres, chamados Anunnaki, teriam deixado na região. Tá? É verdade? Não sei. A gente nunca sabe de verdade o que está acontecendo, porque vocês sabem muito bem que o nosso queridão, né, nosso assim, né, os Estados Unidos se acha dono do mundo. Né? Mas nós vamos depois descobrir por quê. Então esse dado é muito importante. Ok? Eles gostavam de montanha. Robson, tem alguma coisa interessante nisso? Tem. Você quer saber por quê? Vou apagar aqui, tá? Vamos deixar só essa aqui. Vou apagar aqui. Você verá que a própria Bíblia e a Bíblia, vamos pegar a Bíblia. Vamos pegar a Bíblia. A Bíblia é como um todo, o Antigo e o Novo Testamento. Vocês vão verificar que esses deuses gostavam de lugares altos, montanhas. Então vamos ver. Tinha o Sinai, tinha o Horebe. Alguns dizem que o Horebe é o mesmo Sinai, mas há outros que discordam. Tá? Existia o monte da Horebe, o monte Sião. Tá? Existia, isso só no Antigo Testamento, tá? O monte Sião. Existia o Moriá, onde Moisés ia sacrificar o próprio filho, né? Moriá. Aí no Novo Testamento nós temos o Monte das Oliveiras, ok? Nós temos o Monte da Caveira, que é o Gólgota. Nós temos o Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Olha só, tá? Certo? Oliveira, Caveira, Tabor. Tinha o Gorazim, eu acho que é assim, ou Gerazim, como queiram chamar, que era o monte dos samaritanos. Então vocês percebem que os deuses adoravam estar nesses lugares, todos eles.
sempre que eles queriam fazer alguma revelação, alguma coisa, eles iam para esses lugares. E o Antigo Testamento, o Sinai ocupa um dos... Né, é aonde o Moisés vai ter a revelação daquela história toda e tudo mais. Então esses deuses adoravam lugares altos, tá? Montanhas, etc. Então, tanto que é verdade que há montanha em grande quantidade na história bíblica. Ok? Certo? Vocês anotaram isso aí? Pois é. Tá, muito bem. Dito isso, nós vamos ver um outro detalhe interessante, que é: o Anu teve vários filhos, tá? Mas os dois principais eram Enlil e Enki. Tá? Certo? Equivalente ao Javé ou Jeová, tá? Equivalente ao Adon ou Adoni ou Baal, certo? Aqui é equivalente ao Cronos ou Urano ou Saturno, ok? E aqui é equivalente ao Netuno, ok? Equivalente a Netuno. E aqui é equivalente ao Poseidon. Acho que é Poseidon, eu acho. Se eu tiver errado, depois eu corrijo aqui, tá? Essa palavra. Não se preocupe. Importante a gente entender. Então, existem esses dois principais aqui, tá? Quero que você grave isso, porque isso é muito importante para entender quando Jesus chega na Terra, no mundo físico, tá? Ele já dá de encontro com uma cultura, pessoal, com uma realidade histórica. E isso que nós vamos ver agora, sobre essas duas figuras, esses dois filhos do Anu. Tá? Vamos lá. Primeiro nós vamos pegar aqui o Enlil, tá? Chefe da expedição na Terra. Embora fosse filho mais novo de An, Enlil tornou-se o deus mais poderoso do panteão sumério, ao lado de An, literalmente, o senhor do comando. É isso que Enlil quer dizer, tá? O senhor do comando. No entanto, nós vamos observar, tá, que Enlil é o deus do ar e do fogo. Isso é muito importante a gente entender, tá? O domínio de Enlil aqui, do Enlil, tá, era o ar e o fogo, tá? Domínio de Enki era a água e a terra, ok? Presta atenção nisso, porque isso tem muito a ver. Ele era considerado o deus do comando, tá? Vamos pegar aqui, eu vou pegar bem aqui, tá? Olha aqui, vou pegar daqui, vou botar aqui embaixo, só para a gente entender. Deus, né, do comando. Isso, né, vocês vão ver muitas vezes essa palavra Deus dos exércitos na Bíblia. Aplicado a quem? Ao Javé. Tá? Ao Javé aqui, ó. É a mesma coisa que vai ser aplicado ao Javé. Deus dos exércitos. Ok? Então, a gente já começa a perceber isso aí. Então, existia um pleno politeísmo que foi, aos poucos, sendo abandonado,
porque a Bíblia vai fazer um processo pelo politeísmo, enoteísmo e monoteísmo. Ok? Você está entendendo? Okay. Por quê? A Bíblia, ela foi escrita num período muito politeísta, então tinham vários deuses. Depois se caminhou para um enoteísmo, onde dentre todos os deuses existia um que era o que estava no topo, um que comandava tudo. Tá? Um que era o Deus principal, vamos dizer assim. Até que chegou o momento onde eles resolveram fundir todas as características dos deuses num só, dando a ele a primazia, que foi o que o Javé fez. Tá? Ok? Então nós tivemos politeísmo, enoteísmo e monoteísmo. Esse era o contexto da época, isso era o que existia e etc, 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 etc. Beleza? Muito bem. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí o Enlil, né, foi comandante da expedição dos Anunnaki à Terra. Ele tinha muitas denominações que descreviam sua autoridade. Então veja só as denominações que deram ao Enlil. Vou até marcar. Tá? Vamos ver se eu consigo marcar aqui. Aqui. Então ele era chamado Senhor do Céu e da Terra. Tá? Ele era chamado Senhor de todas as terras. Ele era doador de realezas, das realezas, príncipe do céu e chefe da terra. Preste atenção. Tá? Se você tiver um raciocínio lógico, você vai entender que esses títulos ainda continuam sendo usados hoje. Tá? Assim, aleatoriamente, sem as pessoas se deterem para perceber o que está por trás disso. Tá? Enlil era, na verdade, o arquétipo do deus das terras ocidentais da Palestina e da Síria. O El. Não, está errado. Ele era o correspondente ao... Tá? Enlil é o correspondente a Javé e não a El. Eu vou mostrar por quê. Tá? A El dos semitas e particularmente o genérico El ou Elohim da Bíblia. Enlil certificou-se de que os decretos dos deuses reunidos no conselho fossem executados contra a humanidade. Ele é frequentemente retratado com arco e flecha, simbolizando animais, simbolizando as armas poderosas à sua disposição para reforçar sua autoridade. Enlil não gostava da humanidade, apenas tolerava os humanos conforme necessário para garantir o bem-estar dos deuses. Foi Enlil, de acordo com a história suméria do dilúvio, quem provocou a destruição da humanidade, porque o barulho dos humanos turbulentos interferiu ao seu descanso. Então, a gente já vê que não tem nada a ver com Deus onisciente, onipresente, porque o Javé, Deus criou a terra em 6 dias, aí no 7º descansou. Né? Todo mundo sabe que o Shabat está ligado intrinsecamente à figura do Javé, que não era Deus coisíssima nenhuma, e que está ligado ao Saturno. Né? Então, para garantir o bem-estar dos deuses, foi Enlil, de acordo com a história suméria do dilúvio, quem provocou a destruição da humanidade, porque o barulho dos humanos turbulentos interferiu no seu descanso. Tá? O templo dedicado a ele em Nippur era chamado de Durank, ou vínculo entre o céu e a terra, tá? De onde ele dirigia as atividades da humanidade. Essa estrutura é descrita, parte nas tabuinhas cuneiforme, como algum tipo de comunicação ou centro de controle. Do seu templo
tá? No topo do Epur, em Nippur, dizia-se que ele tinha os olhos que podiam escanear a terra, o olho que tudo vê. Tá ligado? É? Então você captou minha mensagem? Tá. Então dizia o seguinte: o equipamento utilizado parece muito com uma espécie de radar ou dispositivo de varredura, pois os tablets, as tabuletas, é melhor assim falar assim, afirmam que ele levanta os raios que vasculham o coração de todos, de todas as terras. Tá? O governo de Enlil foi, às vezes, turbulento. Um dia, vendo uma deusa despida tomando banho num riacho na terra abaixo, ele se apaixonou por ela, desceu para seduzi-la. Então o panteão dos deuses decidiu que ele tinha infringido uma própria lei que ele tinha estipulado, tá? E ele foi exilado, tá? Somente depois ele voltou para retomar sua autoridade. Enlil chamou essa parceira dele de Ninlil e deu a ela um status equivalente ao dele, tá? O resultado deste episódio foi um filho chamado Nanar, que se tornou favorito de Enlil. Nanar recebeu posição no panteão, perdendo apenas para o Enlil e o próprio Enki, e honras e terras proporcionais à sua posição. Tá? Então, particularmente, você vai verificar, tá, que o Enlil, sem tirar nem pôr, ele é o Javé, o Jeová. E ele tinha uma espécie de tecnologia do qual ele podia ver toda a terra, escanear a terra. Exagero ou não, dá a impressão para nós de que isso tem tudo a ver com o quê? Com o olho de Horus, com o olho que tudo vê. Ok? Então você já percebe a ligação de Enlil, certo? Ok? A ligação de Enlil com, certo? Aqui, ó, o Enlil, certo? Você vai observar uma ligação dele com o olho que tudo vê. Certo? E você vai observar que Saturno tem exatamente em uma região deles uma espécie de olho. Ok? Então, como ele era o senhor do ar, ele governava o quê? Os céus. Tá? Então ele governava os céus. Ok? Eu vou só fazer isso aqui para vocês entenderem. Tá? Então ele governava os céus. Os céus que? Os céus planetários. Então ele era, tá? Ele governava toda a atmosfera da Terra, o espaço, o ar, né? Então isso tem muito a ver com o que os gnósticos vão chamar de arconte, governante. Por quê? Porque ele estabeleceu, o Enlil estabeleceu vários comandantes abaixo dele para auxiliar ele no governo. Então ele era o deus da tempestade, do vento, né? Então ele estava ligado aqui a toda a área, a todo o espaço. Né? E os gnósticos vão identificar o Javé com o Ial da Baote, né? Você já pegou o fio da meada. Então, nada mais, nada menos de que associar a figura do Javé ao demiurgo,
e Aldabaoth, é a mesma coisa que você associar a figura do Enlil ao Yaldabaoth. São a mesma coisa, pessoal. Só que os gnósticos deram uma interpretação um pouco mais, diremos assim, metafísica da coisa. Mas eles queriam contar o mesmo fato. Por quê? Porque os gnósticos, evidentemente, pessoal, estavam vivendo no mesmo período de Jesus. E não tinha passado tanto tempo assim. Tá? Tinha passado aí uns 2000 anos desses fatos. Então, a tradição oral, pessoal, era muito frequente naquela época. Se contava e ia se contando a história, né? De geração em geração. Então a gente observa que tem tudo a ver com isso. Tá? E vamos observar que o Enlil, pessoal, tá? O Enlil, ele é o mesmo, tá? Ele é o mesmo ser, que estava ali com o olho que tudo vê, ok? Certo? Ele é ligado ao aspecto de Saturno e tudo mais, ok? Ele, quando queria destruir a humanidade, ele nunca foi muito ligado aos humanos. Tá? Ele botava para quebrar. Tá? Vocês vão perceber isso na própria história da Bíblia, que eu não vou antecipar para não prejudicar toda a nossa reflexão. Tá? Mas aí eu vou aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu encontro algo aqui que tem muito interessante. Eu conservo, pessoal, tudo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é aqui. Vamos lá. Se tem alguma coisa aqui. Ó. Presta atenção no que é dito aqui nessa parte. Tá? Eu vou baixar aqui. Olha só. Tá? Eu vou baixar aqui, ou vou suspender para cá, ou vou fazer isso aqui, aqui mesmo. Tá? Muito bem. Vocês prestem atenção aqui nesse texto. Vou dar só uma aumentadinha aqui, tá? Ok? Presta atenção aqui nesse texto aqui, ó. Olha aqui, ó. Enlil marcando seu gado, o povo escolhido de Javé. Preste atenção nisso aqui, ó. De todos os escravos leais a Namur, os enlilitas e seu clã, tá? Ninurta, Nanar, Haddad, Utu e Nana, tudo eram dele aqui, do clã dele. Apenas Abrão e seus leais sobreviveram com muita ajuda de Enlil. Ele queria que seus escravos fossem marcados como os seus, como marcamos o gado hoje. Então, quando Abraão tinha 99 anos, o Enlil, Javé no hebraico, ou Jeová, o Yehová, né, ordenou que eles e seus seguidores masculinos cortassem seus prepúcios para que fossem claramente marcados como para Namur e seus filhos, tá, por terem falos como os dos Saami. Tá? Desta forma, os deuses poderiam facilmente reconhecer os seus próprios escravos. Depois que Abraão e seu povo foram todos circuncidados, Enlil disse a Abraão: a tua descendência dei esta terra e o riacho do Egito, tá? O Nilo, até o Eufrates. Namu estava dizendo claramente a Abraão que ele e seus seguidores eram um povo escolhido de Enlil. A terra que ele deu a seu povo escolhido incluía tanto os árabes como os israelitas, que veremos em breve. Tá? Então,
você vê, olha só, aqui tem um outro detalhe aqui, ó, muito interessante aqui, ó. Enlil disse que Abraão teria um filho com Sara, que por sinal é sua meia-irmã, e que pelas práticas de sucessão nibiruana produziria um filho que substituiria Ismael, filho de Abraão, com a sua segunda esposa, que era escrava egípcia de Sara, tá? Os ancestrais dos árabes. Sara deu à luz a Isaac, ancestral dos israelenses, tá? Em 2025 em Canaã. Tá? Não é 2025 desse ano, não. Tá? E aqui tudo fica interessante, embora tudo siga a história bíblica. Ismael foi criado para se tornar herdeiro de Abraão, para governar Canaã. Pelo menos era isso que todos pensavam. No entanto, Ismael e sua mãe foram condenados a morrer no deserto impiedoso apenas para dar lugar a Isaac como sucessor de Abraão. Sara disse a Abraão que ele deveria se livrar da escrava egípcia, porque o filho daquela mulher nunca seria seu herdeiro, mas seu filho Isaac seria. Enlil ficou do lado de Sara, embora na realidade provavelmente tenha sido o contrário. Sara ficou ao lado de Enlil. Namor disse a Abraão para ouvir Sara, porque Isaac seria sucessor. Ele disse: ainda farei filho da tua serva uma nação também, porque é ele e a sua descendência. Além disso, ele disse a Abraão para expulsar pessoalmente Agar, escrava de Sara. Esse foi o primeiro teste de Enlil para verificar a lealdade de seu escravo, abrindo uma barreira entre ele e Agar. Abraão obedeceu sem questionar, deu lugar a pão e um odre e água, e mandou que ela e a criança vagarem pelo deserto de Berseba. Depois de toda a água acabou, Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto. Ela não podia deixar o menino morrer, juntamente quando parecia que o fim estava próximo. Enlil apareceu no deserto e mostrou um poço a Agar, salvando assim ela e Ismael, conquistando sua lealdade total. A partir daí, Ismael tornou-se o pai dos árabes, que até hoje estão em conflito com os descendentes de Isaac em Canaã. Os deuses sabem dividir para conquistar. Então, isso é bom. Depois ele vai fazer isso aqui, ó, pedir o sacrifício de Abraão para sacrificar o Isaac. Tá? Então, o que é que nós estamos vendo aqui, pessoal? Estamos vendo um Deus completamente, sabe, que manipula pessoas, que pede o sacrifício de filhos. Tá? E olha, pessoal, isso é muito sério, porque ele não mudou em nada. Tá? E aí tem um detalhe, né, nessa história. Então, quer dizer, ele vai, né, olha só como ele é esperto, tá? Ele vai, faz Abraão, então, ele pega Abraão, ok? Tá, e aí ele diz assim, olha, a Sara não podia ter filho, né? Então a Sarai, né, depois se tornou Sara. Aí, olha, faz o seguinte, a própria Sara vai indicar para Abraão ter filho com a empregada. Tá? Preste bem atenção. Aí nasce Ismael. Ok? A própria Sara vai indicar isso aqui. Ismael é filho de Agar. Tá? Aí depois ele vem, aparece lá e diz que Sara vai ter filho. Vai sim, vai. Aparece 3 seres lá. Lembram da história? Que o pessoal resolveu dizer que aqueles 3 seres é a Santíssima Trindade. É um negócio de louco, né?
apareceu 3 seres que comiam, tá? Bebiam, lavaram os pés, ficaram lá com Abraão e disseram que a Sara ia ter um filho que era para ser chamado de Isaac. Tá? Aí a mãe era Sara. Ok? Eles ficaram lá, de lá eles saíram, esses 3 seres saíram de lá e disseram assim: não, agora nós vamos em direção a Sodoma e Gomorra. Aí, como a Sara ouviu a conversa, ela estava lá dentro do recinto, né? Ela ouviu a conversa e ela riu. E eles perceberam, porque ela já era velha, né? Ela ia dizer o quê? Ela ia dizer: não, eu vou ter filho. Como pode, né? Acontecer um negócio desse. Terrível, terrível. Aí, o que é que ocorre? Ocorre que a Sara tem um filho na velhice. Isso é uma novidade, né, pessoal? Vocês verão que esses deuses adoram fazer esse tipo de coisa. Então daqui surgiu os árabes. Não confunda árabes com muçulmano, porque os árabes, pessoal, eram apenas... Hoje tem árabe cristão, árabe muçulmano, árabe que adota outras crenças. Não vão confundir, tá? Porque depois aí a gente vai entender. E aqui deu origem aos israelitas. Ok? Estão observando toda essa coisa? E aí vai ficar esse conflito. Agora, o Enlil, não satisfeito, ele vai aparecer aos árabes, tá? Através de Mohammed. Eu vou sair daqui dizendo, ele vai se revelar aos árabes como Alá. Olha aqui, ó. Ele vai escolher um cara daqui chamado Maomé e vai se revelar como Alá. E como Alá, ele vai fazer toda a sua... olha lá atrás, né, de mim aí. Então ele vai, com os israelitas, ele vai se revelar lá como Javé, e para os árabes ele vai se revelar como Alá. E depois para os arianos como Brahma. A vontade dele era dominar tudo, controlar tudo. Ok? Então você está vendo essa figura aí do Enlil. Como é que o Enlil agia? Por que o Enlil era daquela forma? Ok? Por que ele agia daquele jeito? Então se você associar ele a Javé, está completamente certo. Se você associar o Javé ao Yaldabaoth, está completamente certo. Então, gente, o demiurgo nada mais é do que esse ser aí. Por quê? Porque ele usurpou o direito de dizer que ele tinha criado os céus e a terra, ele era o Deus dos céus e da terra, Senhor, príncipe de não sei o quê, e todo mundo ora a essa criatura, e ele continua agindo da mesma forma que ele agia antes. Tá? Você pode observar que em lares cristãos, no planeta todo, as pessoas estão fanaticamente falando desse Deus, louvando, adorando e fazendo sacrifícios, jejum, penitência, dando dízimo, que ele adorava essas coisas muito luxuosas, né? Tá? E esse povo todo por aí tem pacto com o Enlil, tá? Tem pacto com o Enlil, que vamos chamar ele pelo nome, vamos lá. Enlil, Javé, Yaldabaoth, Cronos, Saturno, Brahma, Alá. Esse pessoal faz pacto com esses caras. Alguns dizem para mim: Robson, mas provavelmente esses seres já morreram. Talvez sim.
talvez eles não tenham morrido. Por quê? Porque eles podem fazer muito transmutação de corpos, irem mudando de corpo para corpo, tá? Migrando de um corpo para corpo. Mas nós vamos ter muito tempo para a gente refletir sobre isso. Mas vamos lembrar, tá? Que ele adora esse sacrifício, essas matanças que tem lá no Oriente Médio, meus amigos, tá? E aí esse Deus, Senhor do céu e da terra, né? Que você vê o credo da Igreja Católica, você diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem é? Javé, Enlil. Então, o Enlil teve um clã enorme, gente. Uma linhagem na terra, ainda está. Os Enlilitas. Tá? Porque ele tinha tanto relação com as fêmeas Anunnaki como relação com as fêmeas humanas. E você, quando observa as pessoas se sacrificando, dando dízimo, fazendo jejum de não sei quantos dias, e quando morre, perde alguém, né, na família cristã, você chega lá, sabe o que as pessoas ficam falando? Ou se conforme que Deus quis assim. Por quê? Se ele teve coragem de pedir de Abraão o sacrifício do único filho que Abraão na velhice teve, e aquelas alturas do campeonato, na hora que Abraão vai meter a faca na gota, você já pensou o trauma de uma criança deitada num monte de pedaço de pau e fogo ruindo por todos os lados, e o pai com os olhão vidrados, lá no Monte Moriá, eu vou te matar agora. Imagina, né? Meus amigos, ele continua fazendo os mesmos estragos hoje. Ele é adorado nas lojas maçônicas como o Gadu. O grande geômatra. Ele tem uma linhagem na Terra no qual ele está perpetuando o poder dele aqui. Tá? E muita gente aí que estão nos altos ciclos de poder, tá? Os soberanos invisíveis estão dominando a Terra. Ok? Então não perca o próximo vídeo, que a gente ainda vai esmiuçar um bocado de coisa para você abrir seus olhos. Por quê? Porque esses seres podem ser tudo menos Deus, mas ainda continuam sendo adorados, principalmente o Enlil, porque depois nós vamos ver o papel do Enki, e aí a coisa muda um pouco de figura, tá certo? Então até o próximo vídeo que a gente vai fazer, e ainda hoje à tarde a gente está lançando ele aí. Tchau!